tá me surpreendendo cada vez mais. Isso não faz o menor sentido. Até que a gente entende que haviam heróis dentro daquele avião. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí e vamos com mais um review do To Be Hero X, agora falando do arco da Luxian, a Ciano da Sorte, que a gente teve dentre os episódios 8 a 10, com uma história que eu pensei que ia ser mais rasa, já que ela não tem um poder tão destrutivo assim, só que como isso cativou, como foi legal de ver essa trajetória dela, a verdade sobre os seus poderes, muito bonita, a ação incrivelmente bem feita também, os episódios com a arte mais voltada para o 2D e alguns detalhes aí que pode ter passado batido para muita gente. Nesse mundo onde não nascem heróis, eles são criados, tanto os seus poderes quanto a sua força, a partir da vontade, tanto própria, mas principalmente da confiança do povo sobre cada um deles, e é então um torneio entre os 10 maiores para decidir quem é o mais forte, melhor de todos, sendo que será contado a história de cada um desses heróis, como foi a infância, como se tornaram um e como chegaram até o dado momento. Lembrando que esse vídeo ele tem spoiler do início ao final, até porque a gente está falando sobre o episódio 8, 9 e 10 e também sobre a história da obra geral, fechou? Recapitulando bem rapidinho, o que a gente teve no episódio 8 e 9 foi uma garotinha sendo salva de um acidente aéreo, sendo ela a única sobrevivente. Porém, como ela foi encontrada por um jornalista chamado Liu Zhen, que estava disfarçado no meio da equipe de resgate, ele a levou em segredo desse lugar, fazendo com que ninguém soubesse de fato que havia uma sobrevivente. E isso serviu como impulso para a construção de um mito, entre aspas, em torno da coitada, principalmente após ser deixada sob os cuidados de um orfanato, que logo depois a Ciano, como ela foi chamada, ela começa a atrair a atenção de todos ao seu redor por algo que eles mesmos criaram na cabeça deles, achando que ela iria ser uma grande salvadora, que ia mudar a vida deles por conta dessa aura da sorte que ela tem. E isso fez crescer o poder dela, mas sob os olhares gananciosos e supersticiosos dos adultos que gerenciavam o local. Em meio a essa alienação toda, ela acaba encontrando um alívio na amizade que ela fez com o Lu, uma outra criança que não a vê como um milagre ambulante, mas como uma igual. Ele, no caso, sendo visto supersticiosamente como alguém que traz a má sorte, e a relação entre eles é muito bonitinha e bem profunda, funciona como um ponto de virada na história dela, que começa a desejar uma vida normal, longe das expectativas místicas. E aí, determinada a mudar o seu destino, ela planeja apresentar uma música autoral diferente do repertório que era imposto a ela, já como uma suposta divindade. Só que essa atitude provoca a ira do diretor do orfanato, que muita gente achou que ele ia ajudar, nem que fosse um pouquinho só, a tirar todo esse peso, né, esse olhar ruim dela, essa superstição, mas na real ele só usou mais ainda. Basicamente ele só trocou a razão para a utilização desse poder dela, que aqui no caso é as razões próprias dele e não dos outros. E aí vê essa mudança como uma ameaça à sua principal fonte de renda e devoção. Temos então ela fugindo no meio de um conflito envolvendo ela mesma, o Lu e o diretor, mostrando quem de fato ele é, a Ciano tendo sua liberdade, porém deixando o Lu para trás, não sabendo o que realmente aconteceu com ele. Agora, sem ter muito para onde ir, ela começa a fazer a única coisa que aprendeu de fato, que é cantar e tocar guitarra, que o seu amigo lhe deixou, fazendo aos poucos ela ganhar reconhecimento. Só que, de novo, se criando um mito sobre a sorte dela, já que algumas pessoas acabaram reconhecendo como a antiga divindade milagrosa, chegando a ser até convidada a ser uma nova heroína e depois ainda tendo uma multidão de fãs em seu novo show. Agora, de fato, mais sobre o episódio 10, a gente tem ela adentrando de fato no mundo dos heróis e a criação de toda uma persona para ela ser, para ela agir a partir de agora, até com uma guitarra barra arma especialmente feita para ela, sendo agora uma anjo de batalha. Ela voltando ao orfanato depois para ver como as coisas estão, sendo recebida de forma bem dura pelo diretor, que eu achei que ele ia atacar ela ou sequestrar, fazer alguma coisa assim, mas não foi o que aconteceu e de fato não faria muito sentido porque ela realmente está muito famosa, então se ele fizesse qualquer coisa, qualquer atentado sobre a vida dela da forma que estava, ia acabar criando um caos, um tumulto muito grande. Depois o que a gente fica sabendo é que o diretor contou ao Lu, que continua vivo, que ela estava no mesmo avião que os pais dele estavam. E o avião teria caído porque a sorte dela utiliza como uma troca equivalente
o azar dos outros. Parecido com o que acontece no Fullmetal Alchemist, que se você quer algo, você tem que dar algo equivalente em troca. E mesmo que isso não seja verdade, ele acabou utilizando isso como uma desculpa, uma mentira para fazer o Lu ficar contra Ciano e também causou um alvoroço, onde muita gente começou a acreditar nisso, que tem uma troca equivalente. Se você conseguiu o emprego, é porque o outro ficou sem. Se achou dinheiro, é porque alguém perdeu. E durante essas comparações, a gente tem um ponto bem interessante mostrando a heroína Queen, que na realidade ela é filha do jornalista Liu Zhen, onde ela perdeu um confronto, uma partida ranqueada contra um Zé Ninguém, contra alguém que acabou de aparecer no mundo dos heróis. E quem é ele? O futuro Herói X. Mais pra frente, na parte das teorias, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Enfim, temos o poder do medo aparecendo pela primeira vez, tomando conta de geral ali no orfanato. E nesse caso, a raiva e o ódio, eles podem se transformar no medo, que na realidade, o medo aquele é tratado como o grande provedor de poder dos vilões. Mas, na real, a raiva e o ódio também pode acabar ocasionando isso. E enquanto muitos estavam se transformando em criaturas, tipo uns zumbis endiabrados, a Ciano e todos os seus assessores acabam aceitando o meio da Queen de resolver isso, que apareceu dizendo que o diretor teria as últimas gravações do que aconteceu dentro do avião, porque o pai dela, ou seja, o jornalista, tinha entregue isso para ele. Assim, eles conseguiriam mostrar para todo mundo a verdade e aí seriam capazes de reverter toda essa situação. Aí temos ela indo recuperar esse, tipo um pendrive, sozinha, com sua sequência de luta, malabarismo e atuações incrivelmente belas, junto de uma música, com a utilização desse arco que combinou muito, eu gostei bastante, e ela sendo meio que essa mistura da Hatsune Miku com a Soraka do LoL, pra quem conhece, porque ela não é de fato só uma lutadora. É como se fosse uma mistura meio lutadora e meio uma suporte, já que ela consegue curar tanto o medo quanto as feridas do pessoal e até tirar meio que as impurezas dos objetos, como os carros que ela fez. Aí a gente vai para uma sequência melhor ainda de uma luta dela contra o diretor. Que momento mais maravilhoso, a música lá nas alturas, demais efeitos sonoros, que uma maravilha, animação cheia de efeitos visualmente bonitos e ainda o melhor é que foram fáceis de acompanhar e entender o que estava acontecendo. Isso foi literalmente um espetáculo. Até chegarmos na parte do seu confronto contra o Lu, conseguir retirar essa maldição dele e mostrar para todos, até ela mesma, que o poder dela veio da vontade de todos de dentro daquele avião, de que aquela pequena indefesa criança pudesse ficar sã e salva como um último ato de altruísmo e passar adiante esses sentimentos bons que a gente tem dentro de nós. O Lu acaba ficando vivo e até então, possivelmente, continuando sua amizade com a Ciano. Como isso é emocionante, não é só uma história, não é só uma ação, não são só momentos bonitos, tem toda uma base sentimental, é complexo, tem toda uma construção em torno disso, um aprofundamento muito bom, e ainda no final das contas conseguem dar uma explicação gostosinha para esse poder dela. Isso tá me surpreendendo cada vez mais. E no finalzinho ainda, um noticiário informando que tiveram conhecimento de um sentimento que alimenta os poderes ruins, chamado de medo, e mostrando que o CEO do grupo da Ciano da Sorte, da Queen, já estava em contato com o Liu Zhen há muito tempo atrás, e ainda que o pai do Shang Chao, o garoto que ajudou o Yang Chen a, teoricamente, entre aspas, se tornar o novo Soul, mas acabou tomando um papoco na cabeça, adentrando nas instalações onde eles trabalharam por último. Vamos agora falar sobre alguns momentos mais profundamente, sobre teorias e rumores, começando por essa mesma última aqui, onde o pai do Shang Chao entrou naquele lugar procurando alguma coisa sobre o medo. Isso aconteceu antes ou depois da morte do seu filho, da história ali que a gente teve anteriormente do Isou? Bom, aconteceu depois porque o Shang Chao já tinha empacotado. E a gente sabe disso porque a história da Ciano da Sorte, ela começa 23 anos depois da criação da Associação dos Heróis. Já do Yang Chen, que a gente viu nos episódios anteriores, são apenas 20 anos depois. Então a resposta é que aconteceu depois, ou seja, ele tá voltando pro local onde o filho dele trabalhou por último e onde acabou falecendo. Podendo, então, ele ter envolvimento com a questão da organização Holofote, já que ele estava
indo ali naquele lugar atrás desse poder do medo que eles tinham acabado de descobrir, embora eu ainda ache que o grande mandante dessa organização Holofote é o antigo Isou. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu faço bastante rumores, especulações, teorias, tá bem legal, e eu tenho isso no outro, que eu vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho para vocês dar uma olhada. Agora, voltando pro início, na queda do avião, a gente tem muitas coisas acontecendo aqui. Primeiro que ninguém sabe o que causou a queda da aeronave. A única coisa dita foi que se escutou uma explosão e a fuzilagem se abrindo. Isso por si só já não é uma coisa que naturalmente vai acontecer com o avião lá nas alturas, provavelmente indicando que alguém fez isso propositalmente, ou seja, basicamente um estouro de alguém, sei lá, pegando o avião, batendo no avião e arrancando a fuzilagem. E o segundo problema é por que isso causou tanto escândalo, essa queda, por que tinha uma tensão tão absurdamente grande sobre ela. Segundo o próprio jornalista, ele tentou entregar uma reportagem com o título de Por Trás do Desastre, o fracasso dos heróis, que eles não os ajudaram. Aí a gente se pergunta, tá, mas os heróis iam fazer o quê? Eles iam cair de paraquedas, eles tinham uma bola de cristal para saber que ia ter a queda de um avião, eles estavam em casa, estavam na associação dos heróis lá, eles iam o quê? Pegar um teletransporte para perto do avião? Isso não faz o menor sentido. Até que a gente entende que haviam heróis dentro daquele avião. Então, mesmo encarando a morte, eles nunca achariam que seriam abandonados. Nesse caso, mesmo os heróis de cara com a morte, as pessoas nunca pensariam que seriam abandonados por eles. E aí a gente entende que o fato disso ter sido causado por alguém se soma perfeitamente com eles quererem eliminar os heróis que estavam naquele voo. Sendo que esses heróis, ou o herói que estava ali, na realidade é aqueles lá do início, vamos chamar eles de primordiais, os que vieram antes da associação de heróis, assim como é o caso do antigo Isou. E a terceira questão, essa é mais rumor mesmo, é mais teórica, de que o antigo herói X, o antigo herói X, ele estaria nesse voo causando ainda mais escândalos. Sendo que mais uma teoria dentro da outra teoria é o fato de que a Ciano teria esse poder tão grande, tanto pelo fato de que as pessoas confiaram nela para sobreviver na queda, quanto pelo fato de ter um herói ou alguns heróis ali dentro e passarem essa confiança dele ou deles para ela. O que faz sentido porque a confiança de alguns pesa muito mais do que a de outros. Isso a gente viu em todos os arcos até agora. A única questão que ficaria, ou pontinho solto, nessa história é do porquê o herói ou os heróis que estavam ali dentro não fizeram nada para ajudar. Será que eles não estavam bem? Será que eles foram manipulados de alguma forma? Será que era o poder de algum vilão atuando sobre eles? Isso a gente teria que ver nos outros episódios. E essa queda proposital faz muito sentido porque alguns anos depois a gente tem um desconhecido ganhando da famosíssima Queen. E esse cara é quem vai se tornar o herói X, que anda manipulando tudo. E se na história dos outros personagens que a gente teve até agora, ele apareceu ali de uma forma ou de outra, na do Lin Lin seria sobre as supostas mortes da Xiao Yeqin, do Yang Chen foi quando a luta que tá pra começar e dá um estalo e muda a animação do 3D pro 2D, uma referência total ao poder do X. Aqui no Daciano temos o X, que ainda não era o X, lhe entregando a primeira moeda depois que ela conseguiu fugir do orfanato. Obviamente não mostrando o rosto, mas usando a mesma roupa, agindo da mesma forma e com a mesma moeda que ele impunha, tanto nos PVs curtos da história dele, quanto na abertura do anime e em tudo que ele aparece. Ou seja, ele sempre tem algum envolvimento ali com todos esses novos heróis. E quem mais percebeu que durante a história do Lin Lin e do Yang Chen, é quase que inteiramente ela em 3D. E agora, na Daciano da Sorte, ela é basicamente em 2D. A teoria mais plausível é que durante a história do Lin Lin e do Yang Chen, no caso o X já era de fato o X durante essas duas histórias deles. Ele já era o número 1 e os caramba, com controle absoluto sobre tudo, podendo então manipular livremente entre o 3D e o 2D, alternando essas dimensões conforme a sua vontade. Por outro lado, na história da Ciano da Sorte, o X ele ainda não tinha emergido, não tinha se tornado de fato o X número 1. E por isso a narrativa continua no 2D. Isso é uma representação visual de um mundo que ainda não foi totalmente moldado
pela influência dele. E isso significaria que a mudança de animação pode ser uma assinatura oculta do poder dele, indicando momentos chaves em que ele intervém na história. E aqui vai uma curiosidade, algo pra gente refletir sobre esses novos heróis, que a base da história para a criação dessa associação dos heróis, ela se dá pelo fato de que uma vez que eles não tinham regras, acabou um deles se tornando um vilão chamado Zero, que fez a maior desgraça. Aí, para que isso não acontecesse novamente, a gente tem a criação dessa associação. A grande questão é que os heróis do passado, os heróis primordiais, eles se tornaram de fato heróis porque eles tiveram feitos heróicos, tanto que o antigo Isou, ele nunca se importou com listas ou números por conta disso. Ele foi um herói por puro mérito e porque queria salvar pessoas. Já os novos, a gente vê que eles têm duas coisas em comum. Um, de serem sempre muito jovens, não passarem direito da casa dos 25, a maioria deles, e que quase todos também foram manipulados a estarem ali. Eles não subiram porque foram heróicos desde o início. Um subiu e teve no final um lugar entre os 10, inicialmente pela imagem do outro. O seguinte conseguiu chegar lá se apoiando em um dos maiores heróis, e a última que tivemos agora, que foi manipulada a fazer o que fez e estar onde está. Ainda mais quando a gente pensa que a queda do avião foi tanto para eliminar os antigos heróis, os heróis primordiais, quanto para criar uma figura que vai permanecer em luto e também é mais jovem, é mais fácil de manipular. E essa manipulação parte de vários personagens. O tio do Yang Chen manipulou ele a ser o novo Isou, aqui o jornalista já estava há muito tempo em contato com um CEO e manipularam tudo para Ciano ser uma heroína também. E isso casa muito com a associação dos heróis tentando se livrar dos heróis mais velhos. Tanto que no final da abertura do anime, a gente tem esses heróis mais velhos, os primordiais, meio que indo em direção ou próximos ao novo X, que com um estalar de dedos, ele muda sua aparência de X pro antigo vilão Zero. E para manter vocês bem informados, agora por último mesmo, nos próximos 2 episódios, a gente vai ter a história de um personagem que acabou de aparecer. Isso é muito legal o que eles fazem, ficar fazendo essas puxadinhas, esses ganchos de história, sendo que a gente vai ter então no episódio 11 e 12 a história da Queen. Mas é isso aí, pessoal, cada vez mais intrigas, mais conspirações, mais tramas e rumores, e claro, a gente vai estar sempre aqui no final de cada ciclo dessas histórias, trazendo aí todas as teorias e rumores para vocês. Muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado, e não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal, e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado, e valeu!